Nesta quarta-feira foi lançada uma campanha para aumentar o consumo de etanol no Brasil. O biocombustível é a aposta do governo e de montadoras como uma das estratégias mais eficazes para a transição energética no país, utilizando carros híbridos. É como um convite. Para estimular ainda mais o uso do etanol, a campanha lançada nesta quarta pela União da Indústria Canavieira destaca as vantagens do produto. Vai de etanol! É bom para você, é bom para o carro, para o Brasil e para o planeta! Segundo a entidade, desde que os motores flex chegaram ao mercado em 2003, mais de 660 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser lançados na atmosfera. É como se em 20 anos o Brasil tivesse plantado 5 bilhões de árvores. Nós temos aqui no Brasil uma solução em termos de transporte que está disponível para todos os brasileiros, ou pelo menos todos aqueles que têm um veículo flex, que é a possibilidade de você pegar o seu motor flex, seu veículo flex e abastecer com etanol. Isso significa pode chegar até menos 90% da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Só na última safra foram mais de 30 bilhões de litros produzidos a partir da cana e, em menor escala, do milho. Números que podem fazer diferença na descarbonização do setor automotivo. Como a maior parte da matriz energética do país vem de fontes renováveis, o governo e as montadoras apostam nos carros híbridos a etanol como uma solução nacional. Além do uso de biocombustíveis, autoridades e lideranças do setor argumentam que a chamada pegada de carbono dos modelos híbridos é igual ou até menor que a dos veículos elétricos quando se considera toda a cadeia produtiva. Um aspecto incluído num programa lançado no final do ano pelo Ministério do Desenvolvimento, que concede créditos de quase 20 bilhões de reais às montadoras. O Brasil, ele é o pioneiro. O Brasil vem sendo copiado pelos demais países com relação a esse sucesso dessa rota tecnológica. Depois, é muito mais barato para o país em termos de investimentos e é uma solução que já está disponível. Então, sim, hoje para o Brasil com certeza, o uso dos biocombustíveis é a rota mais acessível para todos, inclusive para os consumidores. O etanol é a nossa solução para a transição energética? Sem dúvida, Andresa. Essa campanha é muito bem-vinda, em muito boa hora. A gente tem no Brasil 92% dos veículos flex. Então, imaginem, 92%. Se você respeitasse isso, o consumo devia ser mais ou menos proporcional, mas é 50%, 55% consumo de etanol. Então, você tem um potencial de crescimento muito grande, primeiro. Segundo, uma economia em termos de crédito de carbono, gás de efeito estufa, fantástica. E terceiro, que é uma vantagem extraordinária, foi comentado pelo repórter, a questão da pegada de carbono. O carro híbrido, se você olhar hoje, o carro híbrido movimentado por etanol e comparar ele com o carro elétrico lá na Europa, que carrega na tomada, e quando você põe um carro elétrico para carregar na tomada, a energia que vem é lá de carvão. Então, quando você fala do carro do berço ao túmulo, você vai pegar tudo, você vai ver que, de fato, o carro elétrico é pior do que o nosso carro a etanol. Então, nós temos uma matriz que pode ser muito bem desenvolvida aqui e será a saída... O problema das baterias ainda também, não é? Exatamente. Você tem a chance de fazer um carro híbrido que vai colocar etanol no tanque, o etanol vira hidrogênio e o hidrogênio alimenta a bateria. Então, eu não vou precisar carregar o meu carro elétrico na tomada. E qual que é a prioridade? Porque o potencial existe, é fato. A prioridade para avançarmos? Não, já está avançando. Na verdade, a prioridade é ter uma primeira decisão do consumidor. Eu vou parar no posto, eu posso pôr só gasolina, posso pôr gasolina ou etanol, ou posso pôr só etanol. O carro anda igual, só que ele não vai poluir. Então, primeiro é uma decisão do consumidor. Segundo, do setor como um todo, espalhar isso ao longo da economia. O que o Capaz apresentou muito bem, né? Quer dizer, a gente tem de lembrar, sem ser chato, a história. Ela vem história, parece aquele que... Afinal, um historiador, né? Vamos lembrar a história. Historiador que não lembra a história, não faz jus ao nome, né? Olha, isso deve-se ao governo Ernesto Geisel, que foi um quinquênio presidencial muito importante. Foi criado o Proálcool em 1975, né? No momento da primeira crise do petróleo, foi aquele baque no final de 1973, na Guerra do Yom Kippur, e a resposta dada pelos países árabes produtores ao
OPEP quadruplicou o preço do petróleo e aí o Brasil importava cerca de 70% e consumia, e aí veio a alternativa do pró-álcool. Então, foi muito importante. E aí a presença do Estado. O Estado foi essencial para esse processo. Segundo, Estado outra vez, Embrapa, porque se você não tem a Embrapa, e o primeiro-ministro foi o Cirne Lima, que era o ministro da Agricultura, e depois, no governo Geisel, a importância que tem a Alisson Paulinelli durante 5 anos, e ele me contou até, como é que eles mandaram os técnicos ao exterior. Não tinha 3, 4, 5 pós-graduados, quase nada aqui. Aprenderam, vieram para cá e fizeram essa revolução da pesquisa, tecnológica, da pesquisa, do investimento em ciência e tecnologia. Aí você percebe o discurso e a ação, como há uma conjunção, não só a fala, porque dizia, por fim, muitos falavam em certa época, mas a cana vai tirar espaço dos alimentos. Isso era comum as pessoas falarem. Então, as pessoas vão morrer de fome e vão ter combustível. Não houve qualquer incompatibilidade. Se produziu mais alimentos, e o Brasil hoje é uma demonstração clara disso, e enfrentou com essas questões levantadas pelo Capaz, a descarbonização, fazendo essa verdadeira revolução tecnológica que o Brasil tem um know-how que nenhum país tem. Em instantes, programa